Olá, pessoal. Meu nome é Ian Freitas de Souza, sou aluno do curso de doutorado em Estado e Sociedade da Universidade Federal do Sul da Bahia. Esse é mais um seminário da disciplina de Pluralismo Jurídico, ministrado pelo professor Roberto Rabani. O livro que eu vou apresentar hoje, na verdade, o texto que eu vou apresentar hoje, faz parte do livro do Antônio Walker, Pluralismo Jurídico, Fundamentos de uma Nova Cultura do Direito, especificamente o seu capítulo 5, que fala sobre o pluralismo jurídico nas práticas da justiça participativa. E aí, na verdade, esse texto, ele finaliza a proposta do livro de uma dimensão teórica, de diálogo interdisciplinar muito grande. O Antônio Walker, ele caminha para uma construção de uma narrativa da sua proposta do livro sobre o pluralismo jurídico, onde ele inicia trazendo as questões conceituais, entendendo que essa prática do Estado, na perspectiva monista do direito, de um único regulador, único emanador do direito e da jurisprudência, no sentido de que isso não dialoga com a atual necessidade do lugar onde vivemos, do tempo que nós vivemos, da realidade em que nos encontramos. Nesse sentido, ele vai abordando outras temáticas no livro e ele finaliza percebendo questões práticas, né, instituições ou até questões relacionadas à própria Constituição Federal que nós temos ou outras leis que nós temos dentro do nosso Estado, dentro do Brasil, que dão abertura e que dão perspectivas para o fundamento e para a existência do que ele denomina enquanto essa pluralidade de perspectivas jurídicas e também dessa participação social que seja mais efetiva e de que o Estado precisa caminhar para esse lugar em que o direito não seja apenas aquele criado, administrado e aplicado por ele, mas também por outros grupos, por outras instâncias, por outros sujeitos, porque entende-se, né, o autor ele entende que aí o pluralismo jurídico seria a real significação de uma democracia e da aplicabilidade do direito, já que a gente tem diferentes culturas, diferentes grupos, diferentes formas de viver, de estar, e nesse sentido, nesse caminho que o próprio direito precisa também caminhar, de forma que represente a todos os grupos, nas suas diferentes perspectivas e realidades. O autor, o Antônio Walker, ele tem graduação em Direito, mestrado em Ciência Política e doutorado em Filosofia e Teoria do Direito. E aí a gente percebe que ele tem uma formação que condiz muito com a sua proposta quando ele traz, nesse livro e também em outras obras que ele tem, um diálogo com várias ciências, né? A gente percebe um diálogo muito grande com o direito, com a ciência política, com a história, com a filosofia, com a sociologia. Então, ele busca dessas diversas fontes e das diversas contribuições de todas essas áreas científicas para poder pensar esse fundamento do pluralismo jurídico, né? Percebendo, inclusive, as especificações regionais, um pouco aí da análise geográfica e histórica, que vão dar base e fundamento para o que ele traz enquanto proposta para a construção da narrativa dessa sua obra. Então, o pluralismo jurídico representa o tema de conclusão do amadurecimento teórico do autor, e que oferece como alternativas as variadas práticas de juridicidade no cenário latino-americano, que extrapolam o âmbito da juridicidade formal estatal. Me faz pensar muito essa fala no sentido de que não há só uma singularidade jurídica ou uma singularidade do direito pensando a realidade latino-americana, né? Existem outras instâncias, outras ideias, outras ideologias, outros movimentos acontecendo também. E aí, o autor ele dialoga muito sobre como a gente chegou onde nós estamos, dentro dessa perspectiva monista e ocidental do direito, principalmente na segunda metade do século XX, né? Que é um espaço e um lugar de consolidação dessa perspectiva. E aí, nesse sentido, faz a gente pensar também que na segunda metade do século XX, a gente vivia uma ditadura no Brasil, que durou 21 anos, 64 até 85, e ao mesmo tempo, a gente tinha outros grupos pensando isso. Aí a gente pode pensar, por exemplo, também a questão da teologia da libertação, pensando a realidade, a existência da Igreja Católica de uma outra forma, já que esses representantes da Igreja Católica, padres, bispos e outros envolvidos com essa teologia, que não estava só inteiramente ligada à interpretação da Bíblia, mas à aplicação e uma busca de uma mudança social, se fundamentavam na ideia de que a Igreja Católica, ou a leitura bíblica dos escritos,
religiosos da igreja não poderia ser baseado no que a Roma interpretava. A gente precisava de uma leitura bíblica que se adequasse especificamente à realidade latino-americana, que era essa, voltada às desigualdades sociais, de pluralidade cultural, dentre outros fenômenos que deveriam ser entendidos na sua singularidade. Então, ao mesmo tempo, o que o Antônio Alckmin está propondo para a gente também é uma tentativa dessa leitura, dessa singularidade, já que a fonte do nosso direito, da construção das nossas leis, elas não são realizadas, elas não foram feitas com essas singularidades, pensando o contexto latino-americano, pensando as nossas desigualdades sociais, econômicas e as nossas necessidades políticas. Então, ao mesmo tempo, essa concretização, né, esse livro como concretização desse amadurecimento teórico do autor, é também essa leitura social e histórica do que representa esse contexto latino-americano. Então, permite refletir também criticamente o campo jurídico regional e ter conhecimento das principais práticas comunitárias como fontes jurídicas alternativas. E essa questão é o que ele vai bater o tempo inteiro nas suas diversas obras e em todo o seu fundamento dentro desse livro, no sentido de que não só as singularidades, mas também a participação efetiva de todas as comunidades, de todas as pessoas, de todos os sujeitos, porque todos são detentores do direito. E aquilo, na perspectiva de que esse pluralismo jurídico também representa um acesso ao direito, ou à existência do direito, em lugares onde o direito formal, né, o direito monista do Estado, emanado pelo Estado, que se considera legítimo, não alcança. E não alcança vários espaços, e não alcança vários lugares, e não alcança em vários sentidos históricos, sociais, temporais. Então, nesse sentido, é que ele busca refletir criticamente sobre essa atuação e esse campo jurídico, no sentido de que precisa acompanhar, precisa alcançar a todos e em todos os lugares. As perspectivas pluralistas encontram-se na realidade social concreta e na materialidade das condições de produção e reprodução da vida dos sujeitos em comunidade, aparecendo uma fundamentação política jurídica de base comunitária participativa, e isso basicamente resume o que eu venho falando desde que eu iniciei a minha apresentação, no sentido de que é uma visão comunitária, uma visão participativa, é uma visão em que todos tenham direito de participar efetivamente, e também uma perspectiva democrática, de que o direito também precisa emanar dessas pessoas que têm necessidades particulares e específicas, onde o Estado, como única fonte de emanar ter essa leitura, essa interpretação. Então, como um Estado democrático, talvez acaba isentando essas pessoas do direito. E aqui eu trouxe uma citação, na página 18, um pouco sobre a introdução da proposta do seu livro mesmo, onde ele diz o seguinte: resposta para a crise, que seria, na verdade, esse pluralismo jurídico, é uma resposta para a crise da ineficácia da legalidade monista de tradição eurocêntrica em contexto de dependência e exclusão, já denominado sul global. Passa, obrigatoriamente, pela ruptura com esse aparato hegemônico e universalista, incidindo na constituição gradual de alternativa de um outro paradigma societário em suas fontes de produção normativa. E o próprio autor ele traz, nesse momento, também uma contextualização histórica da própria ditadura civil-militar. Né? E a gente tem essa interpretação de ditadura civil-militar no sentido de que houve a participação efetiva de uma parcela muito grande da sociedade, não apenas militar, não foi só uma ditadura que foi dada, né, um golpe que foi dado e que se deu continuidade apenas pelo governo militar, mas também com uma participação muito efetiva da sociedade civil, ou pelos seus diversos entes e grupos aí. É um momento que a gente passa por grandes transformações, principalmente no sentido da democracia, e aí a gente pode pensar esse momento, a década de 70, né, um momento muito singular da ditadura civil-militar, entendido como um grande milagre econômico, mas que também a gente adquiriu grandes empréstimos, no sentido de que queria se colocar o Brasil num patamar de desenvolvimento, e para isso ele precisaria investir em grandes construções, e aí está uma década de muitas construções de barragens, porque o setor elétrico precisava alcançar esse setor de potencialidade, porque um país desenvolvido é um país que tem também suas produções próprias de eletricidade. Ao mesmo tempo, a gente começa a potencializar também um momento de muita dívida, de muita dependência, e que isso não deixa de acontecer, né? Talvez encontre
características, novas vestimentas durante o passar das décadas, até mesmo na saída da ditadura civil-militar, mas que, ao mesmo tempo, essa dependência ela não deixou de existir. E isso já demonstra também uma questão de fragilidade e de inoperância no sentido da atuação desse Estado que se colocou no lugar de dependência. E por isso que a gente precisa agora olhar mais do que nunca para as necessidades particulares e singulares na perspectiva do direito. Essa finalidade é especificada no tema do pluralismo jurídico, quando delineado por valores democráticos, práticas jurídicas descentralizadas, justa satisfação das necessidades fundamentais dos sujeitos subalternos e perspectivas de alteridade. E essa palavra, alteridade, ela vai estar em vários momentos no tocante do livro também, e no capítulo 5, principalmente, em que a gente percebe atuações, como eu citei, e grupos, e também práticas que já nos diz e já estão condicionadas à existência de uma proposta de pluralismo jurídico. E ela é baseada e fundamentada na palavra da alteridade, né? E talvez na superação da empatia, porque é mais do que colocar no lugar do outro, é poder interpretar a necessidade do outro e agir diante disso. Então, frente a isso, é possível destacar que a proposta teórica é desenvolvida em 5 momentos do livro, que vai desde a explicação teórica e conceitual do que é esse estado em que a gente vive, como ele atua na perspectiva do direito, monista, eurocêntrico, até caminhar para o amadurecimento de uma explicação sobre o que é o pluralismo jurídico, exemplos de práticas de pluralismo jurídico, e ele finaliza demonstrando instituições e práticas com esse capítulo 5. Então, o último momento do livro dedica-se a explorar as experiências concretas de exercício e geração de uma pluralidade jurídica pelos sujeitos sociais emergentes e organizados em movimentos, como forma de contraposição aos modelos formalistas do direito do Estado e opondo suas construções jurídicas como alternativa. Resumidamente, é perceber aí, como eu disse, práticas, né, atuações, ações, movimentos, grupos que demonstrem de forma prática, mostrem de forma prática o pluralismo jurídico. E aí, no primeiro tópico, em que se é construída a narrativa desse capítulo 5, né, são vários tópicos amadurecendo a ideia da proposta desse capítulo, a gente tem a pluralidade alternativa do interior do direito oficial. Então, basicamente, na modernidade da sociedade liberal burguesa ocidental, toda a tradição da produção legislativa, a produção das leis e das práticas de aplicação da justiça e resolução de conflitos é formalmente dominada pelos órgãos oficiais do Estado. Então, ele inicia colocando o Estado nesse lugar, ao mesmo tempo que isso representa um ponto de vista de crítica, de que isso não deveria, na verdade, acontecer, porque ele não é capaz de ter essa interpretação de sanar todas as necessidades sociais, políticas, culturais e econômicas com esse tipo de um direito, né, pensando a perspectiva também democrática, né, bem respaldado na sociedade democrática, ele precisa ouvir e precisa também da atuação de todos os sujeitos e de todos os agentes. Nós somos responsáveis pelos nossos direitos, somos agentes do nosso direito. Então, nesse sentido, é que ele vem chamar a atenção. Então, por mais ampla, forte e totalizadora que possa ser a regulamentação jurídica, ela não consegue erradicar e inviabilizar todo fenômeno de regulação informal proveniente de outros grupos sociais. E aí ele já chama atenção para uma outra coisa. Mesmo o Estado sendo o único responsável por emanar esse direito, né, legal, ele não é capaz de barrar, né, de sanar, ao mesmo tempo de sanar e também de barrar com que existam outras práticas jurídicas de regulação e de práticas de direito existentes na própria sociedade. E aí a gente percebe, pensando a própria dimensão do que é o Brasil. São vários grupos indígenas, grupos que vivem em favelas, criando maneiras próprias de existir, de lidar, de conciliar os seus conflitos, sem precisar chamar a atenção ou chamar a atuação desse Estado. Então, aqui ele chama atenção para essa questão de que esses grupos, essas regulações informais, elas existem porque o Estado ele não consegue barrar a existência dessas regulações. Então, nas últimas décadas do século XX, ele vai dar um exemplo de que já vão existir sociedades capitalistas que começaram a experimentar avanços de substituição desse modelo tradicional.
de existência monista do direito. E aí ele traz dois exemplos, que é basicamente a França e os Estados Unidos, que começaram a ter essas práticas pluralistas, de menos intervenção estatal e de mais, ou seja, de menos Estado sendo o único detentor dessa aplicação e dessa existência do direito, e mais participação social, oportunidade de ter voz e também tentando ali traçar mecanismos de regulação para a resolução dos seus conflitos ou até pela busca dos seus direitos. E aqui ele vai colocar meios de superação desse paradigma jurídico materializado apenas pelo Estado a partir de duas perspectivas. Então, aqui, são meios de superação do paradigma jurídico materializado pelo Estado e estabelecimento de um projeto de uma ordenação descentralizada e espontânea que nasça da própria sociedade, fundada na pluralidade de necessidades básicas e do consenso das diferenças. E ele coloca duas estratégias. A primeira é de que o próprio Estado ele precisa trazer estratégias e oferecer um espaço de participação social, mesmo ele sendo esse Estado monista, esse Estado de um direito altamente positivista, né? Então, são práticas ou mecanismos legais, institucionais, de produção alternativa existentes dentro do direito positivo oficial do Estado. Então, mesmo o Estado assumindo essas características do direito, ele precisa oferecer espaço para essa participação. E a segunda estratégia seria práticas ou mecanismos legais não institucionalizados. Primeiro institucionalizados e segundo não institucionalizados. De produção alternativa fora da órbita do direito positivo. E, então, esses dois espaços devem existir. Um espaço cedido pelo Estado e um outro espaço que não precisa desse ceder do Estado, mas que ele precisa estar ali atuando, existindo, principalmente a partir dos movimentos sociais, que é algo que ele coloca a todo momento. Os movimentos sociais serão responsáveis por essa existência, por essa aplicabilidade em algum momento. E se é que existe hoje espaços desse pluralismo jurídico, a gente conseguiu através desses movimentos sociais. Então, ele vai colocar aqui já uma leitura de leis da própria Constituição Federal, que já nos diz sobre a existência de procedimentos institucionalizados com o potencial de oferecer espaços para leitura e aplicabilidade desse pluralismo jurídico. Então, alguns procedimentos institucionalizados com eficácia para produzir juridicidade alternativa. E aí que ele coloca que, nesse aspecto, a Constituição Brasileira de 88 não só consagra em seu artigo 1º, inciso 5º, o pluralismo político como um dos seus princípios fundamentais, como também introduz, de forma inovadora, a democracia direta. No artigo 1º, parágrafo único, possibilitando a consequente participação e controle da população e dos sujeitos coletivos e representativos. E aqui ele cita outros artigos, incisos dessa Constituição Federal, que dão margem para essa interpretação, bem como disposições relativas à iniciativa da sociedade de propor novos direitos. Artigos 14, inciso 3, artigo 29, inciso 11, e por aí vai. E também cumpre assinalar, ademais, que a Lei 7.347, de 24 de 7 de 85, disciplinadora das ações civis públicas, contempla em seu artigo 5º a legitimidade de agir das associações ou entes coletivos para impetrar medidas legais objetivando a defesa do meio ambiente e dos consumidores, que aí está no campo do sentido de que o próprio direito do consumidor, né, o próprio direito ambiental, já é uma leitura de uma possibilidade dessa prática do pluralismo jurídico. No próximo tópico aqui, a gente já fala e discute um pouco sobre os procedimentos alternativos institucionalizados, né? Convenções coletivas de trabalhadores, que ele vai colocar, que é basicamente uma leitura de uma participação do sindicato laboral, sindicato dos trabalhadores, com o sindicato patronal, que são dos empregadores, no sentido de que esses dois grupos estão ali dialogando pela busca de um bem comum ou de um senso, ou de um consenso, na verdade. E aí a própria CLT, né, ela vai dizer no seu artigo 611 uma possibilidade desse tipo, dessa convenção coletiva, não é? E o segundo ponto, ações propostas por sujeitos coletivos que envolvem um conjunto de pessoas, até mesmo toda a sociedade, e aí a gente pode pensar em ações públicas, em busca a partir de processos, né?
na busca dos direitos ou na busca de aplicabilidade desses direitos e outros sentidos, né? A justiça como campo de uma busca coletiva para a execução e para esse acontecimento. Resolução de conflitos institucionalizados, e aqui ele coloca o papel dessa questão da mediação, da conciliação e da arbitragem, né? Conciliação, mediação, arbitragem e juizados especiais como espaços para aplicabilidade também do pluralismo jurídico. A mediação. O mediador facilita o diálogo entre as partes, mas são elas que apresentam soluções. Conciliação, participação mais efetiva do conciliador, que pode sugerir soluções. E a arbitragem, as partes que revelam se irão dar a solução para o caso ou derivá-lo ao judiciário. Então, nesse sentido, esses espaços de diálogo, a partir da resolução de conflitos institucionalizados, eles podem também ser espaços para a prática e dessa participação social, entendida como uma leitura de uma ação do pluralismo jurídico. A prática e uso alternativos de direito, né, interpretação diferente das normas jurídicas já existentes de uma nova forma de ver, praticar e ler o direito, a pluralidade alternativa no espaço do direito não oficial. Então, aqui ele coloca o seguinte, são 3 tópicos específicos para a gente poder pensar o que ele quer construir. Né? A implantação concreta e célere de práticas cotidianas, privadas, coletivas e informais de resolução de litígios, que podem ser aplicadas por uma pluralidade de atores sociais, associações comunitárias e demais corpos intermediários, substituindo espontaneamente, com relativa autonomia frente à vontade estatal, independente do direito positivo oficial. E aqui ele coloca 3 pontos, que é o ponto A, o ponto B e o ponto C, de interpretação do que seria essa pluralidade alternativa no espaço do direito não oficial. No nível de resolução dos conflitos, novas modalidades não institucionais de negociação, mediação, conciliação de juízos arbitrais e júri popular. Formas não convencionais, ampliadas e socializadas de juizados especiais de pequenas causas, justiça mínima quantia, extensão e fragmentação de comitês ou justiça, criação de tribunais de bairro e de vizinhança, justiça distrital, juizados e juntas itinerantes. Então, basicamente, o que a gente percebe aqui é que a partir da tentativa de resolução de conflitos, a gente tenha uma atuação que pode surgir do macro até o micro, e que essa justiça ela pode estar nas associações de bairros, né, nas questões comunitárias, regionais também. Então, nesse sentido, é uma forma de alcançar a todos, ao mesmo tempo de não só alcançar, mas também ter a participação de todos. No ponto B, que é no nível das fontes de produção legislativa, reapropriação e alargamento de novas formas de convenção coletiva, do trabalho, do consumo e do uso social, formação de acordos coletivos, negociações consensuais e de arranjos políticos jurídicos, de agregação de interesses, imposição de acessos comunitários mediante a mobilização e a pressão advindas das carências e necessidades de novos sujeitos, indivíduos e coletivos. Então, a partir desse pensamento e dessa leitura de necessidade desses indivíduos, que são singulares, essa palavra ela fica muito aqui latente da singularidade, porque basicamente o que vai representar uma existência de um pluralismo jurídico é o olhar singular para as comunidades, para os sujeitos, porque cada um desses grupos, desses sujeitos, dessas comunidades, dessas localidades, vão ter necessidades muito particulares. Então, por isso, o foco nessa singularidade. E aqui no campo do nível da produção legislativa, é assim que ele entende que pode acontecer essa participação. Resolução de conflitos por via não institucionalizada, que é a participação dos movimentos sociais, assim como agentes institucionais e os não institucionais. Então, o chamamento e o reconhecimento da participação dos movimentos sociais e dos demais corpos intermediários, no intento de fazer justiça, consolida, de um lado, a obrigatoriedade da admissão plural de júris populares, dos juízes estatais, togados e concursados, dos juízes assessores, dos juízes sociais, distritais e de paz, bem como dos juízes e jurados populares, de outro, assegurada a imperiosa instituição de múltiplos tribunais, e a instâncias de comunitárias integradas por comissões populares de conciliação e arbitragem, comitês ou conselhos de justiça de bairros, juntas itinerantes, defensores de consumidores, tribunais de habitação, tribunais distritais, comitês de ombudsman. Basicamente, gente, o que a gente tem aqui os próprios agentes que são responsáveis pela mediação e até a própria aplicação, mas que vêm aí
do próprio Estado, né, os juízes concursados, como ele coloca ali, mas, ao mesmo tempo, de comissões populares. Ou seja, uma coisa não vai anular a outra, porque não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Os agentes do Estado, eles precisam existir, eles precisam participar, mas eles não podem ser exclusivos. A gente precisa também da participação popular. Isso pode acontecer a partir desses exemplos que ele dá, né? Os próprios jurados populares, juízes de paz, justiças de bairros, porque elas também são necessárias. Fontes de produção legislativa não institucionalizadas, né? Regulação de interesses pela ação de grupos plurais de pressão, efetivação de processos legislativos via iniciativa, plebiscito, referendo popular, tribunais e audiências públicas, disposições deliberadas democraticamente por comitês comunitários, juntas executivas e conselhos distritais, de toda essa gama de procedimentos informais e não institucionalizados de produzir direitos legitimados pela estrada de cena de novos sujeitos coletivos de juridicidade, serão destacados o pluralismo das convenções coletivas no âmbito das relações do capital e do trabalho e os acordos e arranjos setoriais que agregam interesse no contexto específico das relações civis coletivas. Aqui ele coloca 3 pontos da cultura jurídica informal, que são formas periféricas de legitimação. É basicamente voltar aí ao contexto da explicitação das necessidades particulares de uma leitura muito particular da América Latina, né? Basicamente, o que a gente percebe? Que o contexto social, político, econômico, cultural da construção do direito europeu não é o mesmo direito, não é o mesmo contexto latino-americano. Então, houve-se a construção de um direito específico para lá, mas deveria também ter um direito próprio para as leituras das necessidades daqui da América Latina. Isso não aconteceu. Basicamente, a gente bebeu e bebeu com muita sede essa influência do direito eurocêntrico, positivo, monista. Então, primeiramente, a tendência para uma juridicidade alternativa latino-americana se desenvolve no âmbito da crise capitalista periférica ou de dependência, e nas condições iniciais criadas pelo autoritarismo repressor dos regimes militares e fins dos anos 60 e ao longo da década de 70, que desencadearam torturas, desaparecimentos, mortes, exílio, miséria, marginalidade, fome e carências vitais, saúde, educação e habitação. Por outro lado, a escola europeia tem a sua origem na crise socioeconômica que varreu o capitalismo das nações industrializadas, lá nos fins da década de 60. De qualquer forma, estas duas espécies de crise implicam conflitos diferentes e, portanto, interpretações e vias de soluções distintas. Então, não há porquê, segundo o autor aqui, a gente está vivendo esse direito da forma que a gente vive e da forma que ele existe aqui para países latino-americanos, como é o próprio exemplo de nós brasileiros, aqui no Brasil, sendo que o contexto de criação do direito europeu não é o mesmo nosso e as necessidades são outras também. Então, o segundo aspecto assinalado é de que as duas perspectivas partem de práticas diferentes. Uma da prática judicial e a outra das lutas das comunidades por seus direitos e a assistência legal que eles possam prestar a tais fins. A versão europeia pretende reivindicar o juiz como protagonista da justiça. Distritamente, na concepção latino-americana, não se pensa na reivindicação de um juiz como verdadeiro protagonista da justiça, mas sim no próprio poder da autorregulação da comunidade. E é que a gente volta a pensar que esse juiz, né, dentro dessa perspectiva monista, ele seria a própria representação desse estado positivo monista do direito eurocêntrico, né, um único emanador da aplicação desse direito. Enquanto aqui ele diz que para nossa situação a gente precisa de uma autorregulação da comunidade, ou propriamente a participação da comunidade. E por último, cabe frisar que a noção europeia de uso alternativo do direito se ocupa muito mais com a formação do jurista e dos operadores jurídicos, submetendo a uma forte crítica aos conteúdos e a forma como a universidade organiza o ensino do direito. Já a formulação latino-americana do direito, engendrado pelo poder comunitário alternativo, não se preocupa tanto com a formação do jurista, mas sim em educar a comunidade para que os segmentos populares possam participar diretamente da solução de suas necessidades e na organização de uma sociedade realmente mais democrática, descentralizadora e participativa. Por fim, pessoal, no último tópico, que fala sobre o pluralismo, movimentos sociais e horizontes da justiça participativa, é uma síntese
de tudo aquilo que o autor caminhou durante o capítulo, mas também pelo livro, né? É falar sobre o pluralismo como uma palavra-chave que está nesse livro, os movimentos sociais, que eles são essenciais para essa participação social, e o horizonte de uma nova justiça participativa. Então, são palavras-chave que definem e centralizam o objetivo da obra do Antônio Walker. Então, certamente que projetar o pluralismo como um novo paradigma interdisciplinar do político e do jurídico para instâncias periféricas do capitalismo latino-americano envolve também construções emancipatórias que conseguem compatibilizar e integrar a primazia da consensualidade situadas a partir da multiplicidade de diferenças e diversidades. Nesse contexto, o pluralismo interdisciplinar consegue, no largo espectro da historicidade de uma comunidade regional ou global, conciliar o singular com a pluralidade. Trata-se da integração democrática da variedade com a equivalência, da diversidade com a unidade, da diferença com a semelhança, do global com o local. Integração que não exclui toda a constatação do particular, a imanente à multiplicidade. E aqui, dentre as várias interpretações que a gente pode ter, a gente pode puxar um link também para uma interpretação a respeito do momento em que a gente se encontra no contexto global de globalização, né? Dessa teia global, dessa teia cultural. Então, o autor ele chama aqui também de que a gente precisa criar esse link sobre o contexto local, regional, nacional e também global, porque tudo está vinculado. Mas, numa perspectiva global, ela não é capaz de sanar os problemas. Ela precisa também de uma leitura que seja nacional, que seja regional, que seja local. E, basicamente, principalmente a perspectiva local, hoje, ela não consegue ser sanada, ela não consegue ser compreendida, ela não consegue ser modificada, por conta, principalmente, da forma como a gente pensa e aplica o direito, dentre as várias palavras que a gente citou aqui para definir o que seria isso, seria essa perspectiva positivista, monista e eurocêntrica. Essas são as minhas referências. O texto, de novo, aqui é o Pluralismo Jurídico, Fundamentos de uma Nova Cultura do Direito, do Antônio Carlos Walckman. Eu fico por aqui e agradeço pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho para vocês.